Boa noite. Vamos estudar a palavra de Deus? Eu quero abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 29. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos louvar o teu nome, pois só o teu nome é santo. Pedimos a ti, Senhor, que seja conosco, que derrame graça em nossas vidas. Que os nossos corações, Senhor, possam ser obedientes à tua palavra e glorificar o teu nome, que é santo e poderoso. Peço a ti, Senhor, que derrame do teu Espírito neste lugar, derrame do teu Espírito sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora ou vão assistir depois, que sejam abençoadas, guardadas, protegidas por tua mão, que o Senhor venha agir poderosamente, Senhor. Pai, eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, a nação brasileira. Peço a ti, Pai, derrame graça e poder na nossa nação, repreenda o mal. Todo espírito do mal caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa nação seja abençoada, seja guardada. Que o Senhor possa repreender, ó Deus, todo espírito das trevas. Que a nossa nação seja próspera. Que o nosso povo seja próspero. Que o Senhor possa trazer prosperidade às famílias da nossa nação, Senhor. Entregamos em tuas mãos cada família dessa nação, pedimos a ti que derrame poder e graça, que o Senhor possa repreender todo tipo de mal, que em nome de Jesus as famílias sejam abençoadas com prosperidade, Senhor. Abençoe a saúde, abençoe a vida espiritual, emocional, psíquica, que o Senhor venha agir poderosamente e cada família seja alcançada pela tua graça e por tua misericórdia. Pai, entregamos em tuas mãos, Senhor, as nossas autoridades, pedimos a ti, derrame poder, derrame graça, que as nossas autoridades possam andar em conformidade com a tua vontade, com a tua palavra, com a tua lei, Senhor. Pai, e que possamos ver o teu nome sendo glorificado no solo brasileiro, Senhor. Pedimos a ti, Pai, que venha nos abençoar esta noite. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, vamos estudar a palavra do Senhor. Eu tenho um tema, né? Vou falar hoje um pouco sobre família. E o tema da mensagem é Aliança com Deus, o fundamento de uma família abençoada. Ok? Então nós vamos estudar um pouco sobre família hoje. Vou falar um pouco sobre casais, vou falar um pouco sobre família, né? Pai, mãe, filhos. Nós precisamos falar sobre família. E aos 14 anos eu fiz uma oração
a Deus, onde eu pedi a Ele que me desse uma namorada que fosse para casar. 4 anos se passaram, meu presente chegou. Uma morena linda, maravilhosa, olhos grandes, sobrancelha grossa, lábios perfeitos, pele linda, né? Aquela morena cor de jambo. E Deus me trouxe uma namorada, me deu uma namorada linda. 4 anos depois que eu fiz a oração. E aí, nós namoramos 6 anos e meio. Ficamos noivos 6 meses. E nos casamos. E hoje, somando tudo, né? Namoro, noivado e casamento, completamos, né? Hoje, 35 anos, 8 meses e 5 dias e algumas horas. São 28 anos de casado. Então eu gosto muito de falar de família. Falar de família, falar para casais, eu fico emocionado para falar para esse povo, né, que eu gosto. É um público maravilhoso, né? E então eu quero hoje falar um pouco sobre família. Estamos vivendo dias difíceis, onde as famílias estão sofrendo, né? A família está sendo banalizada, sendo esquecida. Hoje, quando falamos de família, uma família tradicional, né? Parece que a gente está cometendo um pecado. Mas nós precisamos falar de família como a Bíblia fala de família. Como Deus espera que nós, como família, venhamos viver. Então estamos vivendo dias difíceis. E a família é uma base maravilhosa. Alguém disse que a família é um projeto de Deus. Eu discordo disso. A família não é um projeto. O projeto é algo que você projeta para um dia colocar em prática. Mas a família é uma obra perfeita e completa do Senhor. E eu vou começar falando aqui de casais, porque eu tenho observado muito isso, né? Casais passando por momentos difíceis no relacionamento. Mas o nosso tema é muito sugestivo para esse contexto nosso. Eu vou voltar ao tema, diz assim, ó: aliança com Deus, o fundamento de uma família abençoada. Então, muitos casais hoje vivem relacionamentos conturbados. Alguns já não suportaram e cortaram o laço. Aí, os fatores são muitos. E depois que o laço é cortado, as desculpas são muitas. Mas só há uma resposta para isso: falta de relacionamento com Deus. Faltou a presença de Deus entre o casal, complicou. Se faltar a presença de Deus, o relacionamento fica conturbado quando os laços não são cortados. Então Deus precisa ser o centro de um relacionamento conjugal. Deus precisa estar no centro do relacionamento conjugal para que o casamento tenha liga. Então hoje, quando falamos de presença de Deus, né, e é uma coisa assim, parece que é uma coisa de outro mundo, sei lá, né, parece que a gente está cometendo um pecado grande porque a gente está falando de Deus, da presença de Deus. Irmãos, Deus
é tudo em todos. Nós precisamos da presença de Deus. Então aqui hoje, eu quero falar sobre um casal, e esse casal é interessante, a biografia desse casal, uma biografia muito pequena, uma linha de biografia, mas uma biografia muito forte, muito abençoadora. E nós precisamos olhar para esses personagens bíblicos. Deus não inspirou os homens para escreverem e colocar a biografia de pessoas para ficar esquecida. Deus, com essas biografias, ele deixou essas biografias para que nós viéssemos copiar. Que nós pudéssemos olhar para trás, para gerações que passaram antes de nós, e pudéssemos copiar as coisas boas que eles deixaram. Deixaram legados maravilhosos. Hoje, quando falamos de casamento, né, as pessoas falam, casamento hoje dura 7 anos, né? Falava isso lá atrás, sei lá, uns 15, 20 anos atrás. Fala, não, casamento dura 7 anos. Aí hoje, né, casamento, não, hoje dura 2, 3 anos. Mas não é isso que Deus espera para um casal. O que Deus espera de um casal é que o casamento dure até a sepultura. Esse é o desejo de Deus. E nós precisamos viver pela vontade de Deus, não pela nossa. Então nós precisamos ter um relacionamento de paz. A Bíblia diz que, no que depender de nós, precisamos ter paz com todos. Primeiramente, entre nós, cônjuges. Então nós precisamos entender isso, porque entendemos, se depender de mim, tenho que ter paz com todos. A gente acha que é o pessoal que está na África, o pessoal que mora na Ásia, o pessoal que está na América do Norte, né, o pessoal da América Central. A gente pensa isso, não. Primeiro é em casa, primeiro é dentro do nosso relacionamento, do nosso convívio. Então hoje o que acontece? Muitos casais vivem debaixo do mesmo teto, comem a mesma comida, dormem na mesma cama, mas são estranhos entre si. Não tem relacionamento conjugal. Não tem amizade. Não trocam carícias. A vida sexual é inexistente. Que relacionamento é esse? Isso não é relacionamento. Então eu quero mostrar para você agora aqui um casal. E a gente vai ler a biografia desse casal. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Lucas 1, de 5 ao 7. Vamos falar sobre Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ok? Pai, fala conosco. Derrame graça e poder em nossas vidas, que a Tua palavra possa gerar vida em nós e abençoar, Pai, os nossos relacionamentos. Pedimos a Tua bênção, Pai, Tua graça, Senhor. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A biografia de Zacarias e Isabel é bem curta, mas é muito interessante, porque é uma biografia abençoadora. A biografia deles é apenas o versículo 6, que diz assim:
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Só isso. Eles não eram PhD em nada, eles não eram bacharel em nada, eles não fizeram pós-graduação em nada, não fizeram mestrado, não tinham doutorado, pós-doc, não tinham curso técnico, não tinham nada disso. Se alguém olhasse e perguntasse, ele é o quê? Ele é doutor em alguma coisa? Não, ele não é doutor em nada. Mas isso não importava. Porque o que importava da vida do casal era essa biografia maravilhosa deles. Ambos eram justos diante de Deus. Oh, maravilha! Justo diante de Deus é justo também diante dos homens. Não tem como ser justo diante de Deus e injusto diante dos homens. Era um casal justo. Aí, a biografia deles continua dizendo assim, ó: vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Assim que eles viviam. Eles eram justos diante de Deus. Eles eram justos diante dos homens. Eles viviam irrepreensivelmente, ninguém chamava a atenção do casal, porque eles procuravam obedecer os mandamentos do Senhor. Então, o que acontece aqui? O que é ser irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor para um casal? Isso aqui engloba uma vida de um relacionamento conjugal perfeito. Um relacionamento conjugal onde as pessoas podiam olhar e falar: olha, eu quero ser igual a esse casal. Eu quero que o meu casamento seja assim. Jovens que vieram depois olhavam para eles porque eles eram o modelo. Quem sabe vizinhos, amigos, parentes, né? Olhavam para eles eram modelo em tudo. Por quê? Eles tinham amizade entre si. Muitos casais hoje não são amigos. Não conseguem dialogar, não tem alegria em estar juntos. Infelizmente. Então, o casal que era irrepreensível diante dos mandamentos do Senhor, eles tinham, a vida deles era assim um pacote completo de amor, de amizade, né? Eu costumo dizer que a amizade vem antes. A gente não ama primeiro a gente faz amizade, né? Depois a gente começa a ter sentimentos mais profundos, e aí a gente começa a amar. E depois que a gente começa a amar, aí a gente vai trocar carícias, né? Aqueles cafunézinhos, né? Aquela brincadeira agradável e tal. Aí vem os beijinhos, né? Os abraços, essas coisas que traz liga a um casal. Onde o casal fica com saudade, né? Um fica com saudade do outro. Sai para trabalhar, vai ficar o dia inteiro longe, mas dá saudade. Tem casal que não... O marido sai, parece que deixou uma capivara deitada. Passa o dia fora, e hoje é fácil, né? Hoje a gente não é como antigamente, que a gente passava o dia fora e não tinha mesmo comunicação. Se precisasse falar, tinha que ligar para a empresa, né? Ou então, da empresa, você ligar para casa e tal. Era uma coisa mais complicada. Mas hoje todo mundo tem um celular. E tem o WhatsApp, aí, outras redes sociais, onde as pessoas podem ter um acesso rápido, né, ao cônjuge. Enviar um coraçãozinho. Eu tenho um memezinho aí que eu gosto, que é a pantera cor-de-rosa segurando um buquê de rosa, assim. É só enviar aquilo. Não tem tempo? Ah, não tenho tempo. Aí usa ainda a arma de Satanás, que é a mentira. Se for dar uma olhada lá no zap dele ou no zap dela, tem um monte de mensagem para amigos, para colegas, né?
Então teve tempo para os amigos, teve tempo para colegas, mas não tem tempo para o próprio cônjuge, para fortalecer o relacionamento? Tem alguma coisa errada aí. Então nós temos que olhar para os personagens bíblicos. Zacarias e Isabel, modelo para nós. Casamento é algo sério. Relacionamento conjugal é algo muito sério. E a gente precisa tratar isso com seriedade, com zelo. Zacarias e Isabel já eram avançados em dias. O texto diz isso. E o texto diz que eles não tinham filhos. E agora? Um casal avançado em dias, não tinha filhos. Mas eles tinham algo que era imprescindível. A presença de Deus. A presença de Deus estava no relacionamento de Zacarias e Isabel. Então, o que nós precisamos para o nosso relacionamento é a presença de Deus. A presença de Deus é que vai nos ligar, porque Deus é esse elo que vai ligar o casal. E a gente precisa desse elo para que o nosso relacionamento não se rompa, para que o nosso relacionamento continue firme. Zacarias e Isabel tinha isso, a presença de Deus. Olha, Deus estava presente ali. E eu fico assim... maravilhado, né? E assim, às vezes eu fico pensando como Deus se alegra em um relacionamento conjugal, porque a família, ela foi criada por Ele. Deus criou a família. Por quê? Porque Deus viu que o homem estava só, ele fez uma varoa, né? E aí ele fala que ele fez uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Isso é, alguém que completasse o homem. Então hoje, o homem e a mulher se completam. Um homem e uma mulher nas mãos de Deus é mais forte do que um exército. E aí o que acontece? Eles eram avançados em dias, não tinham filhos. Deus traz João Batista. Veja só o que Deus faz. Mas por que Deus tira João Batista desse casal? Porque esse casal era modelo. Esse casal vivia como? Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Você acha que isso aqui ficou só para Zacarias e Isabel? Deus permitiu que Lucas trouxesse essa biografia. Para quê? Para que séculos após séculos pudessem olhar para essa biografia e copiar. Para que nós pudéssemos ter a nossa passagem na terra, uma passagem tranquila, uma passagem alegre, né? Porque é muito legal ter uma família estruturada. Eu sou apaixonado pela minha esposa. E tem homens que não diz isso nunca. Eu, apaixonado pela minha esposa, eu falar isso, eu vou pagar esse mico? Isso não é mico não, meu irmão. Ser apaixonado pela nossa esposa não é mico. Mico é você não dizer que você é apaixonado, né? E você viver uma vida de engano, de hipocrisia. Temos que ser verdadeiros. Então eu casei para quê? Casei para ser apaixonado por ela. Eu fiz uma oração aos 14 anos de idade, que Deus me desse uma namorada que fosse para eu casar. E 4 anos depois ela vem, Deus traz ela para mim. E nós nos casamos. E hoje temos 28 anos de casados. Temos uma filha de 24 anos que está se formando já em medicina no ano que vem. E aí? Que legal. Estou feliz com Deus, porque Ele trouxe a bênção que eu pedi para Ele. Então, viver uma vida justa diante de Deus é tudo que Deus espera de nós. É tudo que Deus espera de casais. É tudo que Deus espera de relacionamentos conjugais. E aí, tem muitos casais que hoje são estranhos.
Está debaixo do mesmo teto, comendo a mesma comida, dormindo na mesma cama, mas são estranhos. Não tem vínculo conjugal. Não tem amizade. Não tem amor, não trocam carícias. Vida sexual não existe. E aí, quando tudo isso são coisas inexistentes, a presença de Deus também é. Porque Deus quer que nós vivamos como? Vivamos bem. Um casal tem que ter relacionamento. Isso agrada a Deus. O que não agrada a Deus é esses relacionamentos fora de um casamento. Isso não agrada a Deus. Adultério não agrada a Deus. Nem um pouco. Mas um casamento saudável, um casamento de amizade, um casamento de amor, né? Um casamento onde o casal troca carícias, né? Onde um está longe, mas passa uma mensagem para o outro, envia um coraçãozinho, envia uma mensagem, te amo, fala pela manhã, ou fala à noite, ou quando estiver perto, olha nos olhos e diz eu te amo. Isso é maravilhoso diante de Deus. Isso não pode faltar na vida conjugal de um casal. Então o relacionamento é coisa séria. E quando a Bíblia fala de Zacarias e Isabel, ela está falando de um relacionamento sem brechas. O nosso relacionamento não pode ter brecha. Se você é casado, casada, e você está ouvindo essa mensagem agora, você diga isso, diga assim, o meu relacionamento não pode ter brecha. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte. Não dá brecha. Ame seu cônjuge. Ame de coração, com toda a sua força, com toda a sua alegria, com toda a sua saúde. Ame o seu cônjuge. Eu quero falar de uma família. Agora eu quero falar de uma outra família. Atos capítulo 10. Versículo 1. Esse texto aqui também é muito maravilhoso. Aqui fala de uma família que não era cristã, ainda, né? Mas Deus, quando olhou para a vida dessa família, Ele tratou de cuidar dessa família. É a família do centurião Cornélio. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim, ó. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Centurião que era comandante de 100, tá? Numa corte. Versículo 2 diz, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Eu não vou
contar toda a história aqui de Cornélio, a sua família, tá? Mas eu quero pegar aqui a biografia dele, que é muito importante para nós. Cornélio não era um cristão. Ele certamente ouviu falar de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E ele decide no seu coração ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento de oração, né? E aí, o que ele faz? Ele passa agora a ter uma vida de oração e olhar para o céu, a clamar a Deus, a buscar o Senhor. Então no versículo 2 diz, ele era um centurião, né, um comandante de 100, ele morava em Cesareia, mas no versículo 2 diz que ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essa é a biografia de Cornélio e da sua família. Uma biografia curta, mas maravilhosa. Uma biografia para que nós viéssemos copiar. Sermos piedosos com a nossa família. Agora eu não estou falando só de um relacionamento conjugal, é também um relacionamento conjugal, porém nós agora estamos envolvendo filhos. E Cornélio, ele era algo assim, ele era piedoso. Ele temia a Deus sem conhecer a Deus. Ele não tinha relacionamento com Deus, mas agora ele passa a orar, a falar com Deus, a fazer a obra de Deus, porque ele era um homem generoso. As nossas famílias precisam ser famílias generosas. Ajudar o próximo. Isso deve fazer parte do nosso relacionamento familiar. Aí, olha o que acontece. Então Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, isso é, com toda a sua família, e fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Ele orava a Deus de contínuo. Isso é, todos os dias. Ele e sua família oravam a Deus. Isso aqui mostra o quê? Que Deus estava dentro daquela família. Eles atraíam a presença de Deus. Eles buscavam a presença de Deus. Eles convidavam Deus para estar dentro do relacionamento familiar deles. Então nós precisamos olhar para esses modelos. Falamos de Zacarias e Isabel. Deus estava no centro do relacionamento. E agora a gente fala de Cornélio e a sua família. Deus estava no centro do relacionamento familiar de Cornélio e sua família. Convide Deus para estar no seu relacionamento conjugal e no seu relacionamento familiar. Convide Deus para estar dentro da sua casa. Convide Deus para que Ele possa fazer parte do seu dia a dia. Que a sua biografia seja uma biografia forte, como a biografia de Zacarias e Isabel que lemos aqui, e agora como a biografia de Cornélio e sua família. E que esse Senhor poderoso venha nos ajudar, né? Que os nossos relacionamentos estejam sempre debaixo da grande e maravilhosa graça de Deus. Que os nossos relacionamentos, quer seja o relacionamento conjugal ou nosso relacionamento familiar, que esteja debaixo da gloriosa graça do Senhor. Para que nós possamos ter dias felizes. Olha, família feliz é outra história. Uma família que se ama é outra história. É diferente e faz a diferença, né? Alguém disse que para ser diferente, para fazer a diferença não precisa ser diferente. Não é nada. Para fazer a diferença precisamos sim ser diferentes. Se o mundo está andando para cá, peraí, por que está todo mundo indo para lá? Eu quero saber. É Deus que está lá? Se Deus estiver lá, eu também vou. Mas, via de regra, as pessoas correm para onde Deus não está.
e nós precisamos correr para onde Ele está. Se o povo está indo para lá, opa, e Deus não está, Ele está para cá, então eu vou para onde Deus está. Porque é a presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. É a presença de Deus que faz a diferença no nosso relacionamento conjugal. É a presença de Deus que faz a diferença no nosso relacionamento familiar. Então, convide Deus para estar dentro da sua casa. Convide Deus para entrar no seu relacionamento conjugal. Convide Deus para estar no seu relacionamento familiar. E que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Que o Senhor possa abençoar o seu relacionamento conjugal, que seja um relacionamento de bênção, um relacionamento que possa marcar a sua geração e também que possa marcar as gerações que vêm depois. E assim também, relacionamento familiar. Que seja um relacionamento que faça a diferença nessa geração e nas próximas. Assim como nós olhamos para esses homens, personagens bíblicos, e hoje nós olhamos com um olhar assim, sabe, de alguém que quer copiá-los, que as gerações que vêm depois de nós também possam nos copiar, que possamos ser um modelo, que possamos deixar um legado de bênção para as próximas gerações. Beleza? Eu quero orar. Vamos fazer uma oração? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti, Pai, por Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que venha estar conosco. E derrame graça e poder, Senhor, em nossas vidas. Que sejamos alcançados por Tua misericórdia, por Tua graça. Pedimos a Ti que abençoe os nossos relacionamentos conjugais, que o Senhor possa estar entre nós, Senhor. Que o Senhor seja o elo entre os cônjuges. E que o Senhor possa trazer paz, alegria, harmonia. Que a Tua graça seja sobre nós. Pai, queremos pedir a Ti que venha ser também o elo entre nós e os nossos filhos. Senhor, que a Tua presença seja constante nos nossos lares e que o nosso relacionamento familiar, Senhor, seja abençoado pelo Senhor. Que o Senhor possa guardar a nossa casa, guarda a nossa saída, a nossa entrada, que o Senhor possa derramar graça e poder sobre nossas vidas. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e oramos, Pai, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento conjugal, que Deus abençoe o seu relacionamento familiar, que a presença de Deus possa abençoá-los poderosamente, tá bom? Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja sobre vós. Um abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a bênção apostólica? Pai, obrigado por tudo. Louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, pelos Seus cuidados sobre nós. E que o Senhor possa nos despedir em paz agora, Senhor. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? E Deus abençoe sua vida, sua família, seu relacionamento conjugal e familiar, em nome de Jesus. Um abraço.